Olá pessoal, estamos de volta com o direito administrativo e o tema de hoje nós vamos tratar sobre a organização administrativa. Como nós já dissemos, a administração pública deve ser considerada como uma empresa, como uma organização. E a administração pública ela vai se organizar utilizando dois procedimentos, dois métodos distintos para fazer essa organização. O primeiro método de organização é a desconcentração. Por meio da desconcentração, a administração pública cria órgãos dos mais variados, órgãos especializados, com o objetivo de desenvolverem determinada atividade administrativa da melhor forma possível. Por exemplo, dentro de uma estrutura municipal, tá? A administração pública municipal ela vai ter lá a prefeitura é um órgão do município, e vinculado a esse órgão do município, nós vamos ter outros órgãos, por exemplo, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Cultura. Todos esses órgãos, eles são especializados em uma determinada atividade com o objetivo de trazer um melhor serviço público para a população. Tá? Então, mas existe outro método de organização administrativa, que é a descentralização. Pela descentralização, a administração pública ela cria entidades, ela cria pessoas jurídicas diferentes do ente federativo. Por exemplo, uma autarquia, tá? Como o Detran, como o INSS, são pessoas jurídicas especializadas em uma determinada atividade. Mas como são pessoas jurídicas, elas vão ter uma autonomia que um órgão não possui. Nós vamos falar disso depois. Tá? Vamos em frente, então. A administração direta ela é um conjunto de órgãos inseridas dentro de uma pessoa jurídica, tá? Da pessoa do ente federativo. Tá? Por exemplo, dentro da administração direta, nós temos todos os órgãos que compõem a administração pública, Presidência da República, Ministério da Justiça, Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria de Saúde, e por aí vai. Todos eles são órgãos que fazem parte da administração direta. Agora, quando nós falamos em administração indireta, nós queremos dizer as pessoas jurídicas que também fazem parte da administração pública, só que elas não estão dentro daquela estrutura básica do ente federativo. Tá? Essa administração indireta é composta por pessoas jurídicas como as autarquias, como as empresas públicas, a sociedade de economia mista, tá? E por aí vai. Então, quando a gente fala em administração indireta, a gente quer dizer que ocorreu uma descentralização da atividade administrativa. Então, com essa descentralização, criaram-se os órgãos, as entidades que compõem a administração pública. Sempre que a gente fala em entidade, a gente está falando em pessoa jurídica própria. Bem? Bom, quais são essas pessoas administrativas, esses entes administrativos que gozam de personalidade jurídica? As autarquias, as empresas públicas, a sociedade de economia mista, as fundações públicas e os consórcios. Vamos falar primeiro das autarquias. As autarquias aparecem lá no Decreto-Lei 200, de 1967. E o que é de característica da autarquia? A autarquia tem personalidade jurídica própria, é criado por lei, e o objetivo dela é exercer a atividade própria da administração pública. Tá? Ela tem autonomia financeira, autonomia administrativa, tá? E geralmente eu crio uma autarquia para exercer poder de polícia, ou para exercer uma atividade administrativa, como por exemplo,
criar uma escola, ou criar uma universidade, eu posso criar via autarquia, é uma boa opção. Tá? Ou criar uma autarquia que tenha o objetivo fiscalizar, exercer poder de polícia, então é uma opção também. Bom, como funciona a autarquia? Ela tem personalidade jurídica de direito público, é um único, é a única pessoa jurídica administrativa que tem da administração indireta, que tem personalidade jurídica de direito público, isso é uma característica, é o que torna possível a autarquia exercer poder de polícia. Tá? É criada ou extinta por lei, é uma outra característica que só a autarquia tem. O objetivo definido por lei, sofre controle do Estado. Contratação de pessoal é por concurso público. Não tem finalidade lucrativa, nunca, autarquia. Ela serve para aquisição de bens e serviços, ela vai ter que fazer licitação. E dentre as prerrogativas, a gente pode colocar imunidade tributária, empenhorabilidade dos bens. Quer dizer, a imunidade tributária, a autarquia ela não é cobrado tributo dela, não é cobrado imposto dela nos termos do artigo 150, parágrafo 2º da Constituição. Tá? Os bens são imprescritíveis, isso significa que não pode sofrer uso capião. A autarquia ela tem prazo em dobro lá no Código de Processo Civil, porque é tratado como fazenda pública. Então tem prazo em dobro para manifestações processuais. Os bens dela são impenhoráveis, né? E aí nós temos alguns exemplos de autarquia. Todos os conselhos federais são autarquias, pelo menos formalmente, né? São autarquias, todos os conselhos federais. Departamento da Polícia Federal, DENIT, INCRA, INIP, IFAM, Banco Central, Colégio Pedro II, são exemplos de autarquias. Bem, dentre essas autarquias, nós temos as chamadas agências reguladoras. As agências reguladoras, elas são chamadas pelas leis que as criam de autarquia em regime especial. Por que autarquia em regime especial? Porque elas têm características que as outras autarquias não possuem. Que características são essas? Além de tudo que nós falamos sobre as autarquias, tá? As agências reguladoras, elas têm por objetivo regular um setor da economia, tá? Energia elétrica, telecomunicações, águas, por aí vai, até cinema, né? Os dirigentes eles possuem um mandato fixo, isso quer dizer que a autoridade que nomeia, que é o presidente da República, no caso das agências federais, o presidente, depois que nomeia, não pode exonerar, não é um cargo demissível ad nutum, tá? Tem um mandato, então ele vai ter que cumprir aquele mandato, e aquele mandato geralmente não inicia junto com o do presidente da República, é completamente desvinculado. Então pode ser que nós tenhamos o presidente atual, e podem ter presidentes, diretores de agências reguladoras do período ainda do governo anterior. Então, isso é muito comum acontecer. E eles exercem fiscalização nesse setor regulado. Tá? Dentre as funções que a agência possui, ela tem funções administrativas, aí é normal. Tem a função que nós chamamos de judicante, que é de solução de conflitos entre a empresa concessionária e o usuário, ou entre a empresa concessionária e o poder concedente, tá? Ou entre os usuários mesmo, tá? Ou entre empresas do setor regulado, pode ser também. Tá? E a chamada função normativa. As agências reguladoras produzem normas, são as suas resoluções, que elas alcançam pessoas, alcançam até os consumidores, quer dizer, fora daquela relação jurídica administrativa, elas alcançam pessoas fora, que as outras normas das outras autarquias não fazem isso. Tá? Então, as normas das agências elas têm características bem especiais. Bom, a escolha desses dirigentes ela é feita de uma forma especial. Por quê?
eles são indicados, no caso das agências federais, eles são indicados pelos diretores, eles são indicados pelo presidente da República, passam pela sabatina do Senado e, se forem aprovados na sabatina do Senado, o presidente nomeia para o cargo, certo? Os consórcios públicos. Os consórcios, eles, ou consórcios públicos ou associações, eles têm previsão lá no artigo 241 da Constituição e eles têm por finalidade realizar gestão associada de serviços. Tá? Os consórcios públicos, então, eles são de duas espécies, eles podem ser pessoas jurídicas de direito público, que aí, no caso, vão ser uma autarquia, ou vão ser uma pessoa jurídica de direito privado. Aí, nesse caso, eles terão a natureza de uma associação mesmo, como uma associação qualquer. Só que, no caso, os associados vão ser pessoas jurídicas de direito público, vão ser entes federativos, municípios, estados, e a própria União. Pode ser um desses associados. O objetivo é a gestão compartilhada entre 2 ou mais entes federativos de serviços públicos, por exemplo. Eu quero, por exemplo, fazer uma gestão de transporte coletivo intermunicipal, tá? Entre os municípios. São municípios próximos e aí a gente faz esse consórcio com o objetivo de gerenciar esse tipo de serviço entre esses municípios. Pode ser feito via consórcio, sem problema nenhum. Tá? Ou então é muito comum na saúde pública. Municípios que são próximos fazem a gestão de serviços de saúde ali dessa forma. Tá? Compra de materiais ou a própria prestação de serviço via consórcio. Tá? Vamos lá. Para a União participar, a lei vai dizer que a União só pode participar de um consórcio, junto com os municípios, se o respectivo estado daquele município fizer parte. Diz assim, artigo 1º, parágrafo 2º. A União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os estados cujos territórios estejam situados municípios consorciados. Né? Por exemplo, o consórcio entre Vitória e Salvador, né? Para que a União participe, tem que participar também o Estado do Espírito Santo e o Estado da Bahia. Bom, aí no artigo 2º vai falar as atribuições do consórcio, o que o consórcio pode fazer. Né? A criação dos consórcios ela é feita por um protocolo de intenções, é feito primeiro. Nesse protocolo de intenções, eu vou colocar ali que eu quero fazer um consórcio com tal finalidade. É publicado esse protocolo de intenções no Diário Oficial. Depois é promulgada uma lei de cada participante, de cada ente federativo que vai participar desse consórcio, ratificando os protocolos de intenções. Tá? Depois é celebrado o contrato. Tá? E aí as demais disposições para a criação de uma associação, se for uma pessoa jurídica de direito privado, ou uma lei criando, no caso de uma autarquia, né? Se for um consórcio de direito público, vai ter uma lei autorizativa, uma lei criando esse consórcio em cada ente federativo que está participando do consórcio. Tá? Como para criar o consórcio, eu tenho que ter lei, no caso de um consórcio de direito público, para extinguir ou para alterar esse consórcio, tem que ser por lei também, de cada ente federativo. Tá? Ou, se tiver uma lei autorizativa, no caso do consórcio de direito privado, para eu fazer essa alteração no estatuto, eu vou ter que fazer também uma lei que autorize a alteração do estatuto.